Olá, o canal Linha de Divisa está retornando à cidade de São Paulo, no bairro da Saúde, para ouvir muitas histórias sobre a vida acadêmica e sobre a vida enquanto budista do professor Ricardo Mário Gonçalves. Professor Mário, por gentileza, se apresenta para quem está nos assistindo, falando inicialmente sobre a graduação do senhor, o mestrado, o doutorado, a vida docente na USP e quando é que o senhor se aposentou. Inicialmente, vamos falar um pouquinho sobre a vida acadêmica. Boa noite. Eu fui docente do Departamento de História entre 1965 e 1995. Eu fiz o curso de graduação entre 1960 e 1964, né? E eu já entrei para a USP para fazer o curso de História, interessado em me especializar em História Oriental, particularmente História das Religiões, História do Budismo, né? Porque eu já tinha contato com o budismo japonês desde os tempos do secundário, né? Agora, quando eu entrei na USP, os cursos de História, Literatura e Cultura Oriental estavam em fase de organização. E o diretor, né, da faculdade, o professor doutor Eurípides Simões de Paula, logo percebeu o meu interesse, né, e praticamente desde o início da graduação ele me convocou para ajudá-lo a implantar os cursos de História e Cultura Oriental, tanto no Departamento de História quanto no Departamento de Letras. Assim, já durante o curso de graduação, eu já dava um certo respaldo ao trabalho de implantação dos cursos, principalmente na área de Japão, que era a que mais me tocava, mas eu dei também um certo apoio aos cursos ligados à Índia e à China, né? Depois de terminada a graduação, eu não fiz mestrado. O professor Eurípides me mandou fazer direto o doutorado e me pegou para reforçar o apoio aos cursos de História Oriental e História do Japão, né? E, para falar a verdade, os cursos de pós-graduação em História começaram naquela época, por volta de 1965. Eu fui o primeiro a fazer o curso de pós-graduação em História Medieval, ministrado pelo professor Eurípides, que foi sobre a história da África. E o que seria hoje o TCC do meu curso de pós-graduação foi uma pesquisa sobre as relações marítimas entre a China e a África no século XV, né? E, paralelamente a tudo isso, eu comecei a preparar a minha tese de doutorado sobre a consciência histórica do budismo japonês no século XIII, que eu defendi em 1971. Essa tese foi publicada pela Revista de História da USP em 1975. O fim do ano de 1972 e a maior parte do ano de 1973, eu passei no Japão, estudando budismo e preparando uma pesquisa de pós-doutorado sobre as possíveis influências do pensamento budista na modernização do Japão. E voltando para o Brasil, em fins de 1973, eu continuei a trabalhar no Departamento de História, ministrando cursos tanto de graduação quanto de pós-graduação. Na área de graduação, eu ministrava curso de História Antiga, carregando mais na História Oriental, e na pós-graduação eu comecei uma série de cursos
pegando a história do budismo japonês, que era a minha especialidade, né? E trabalhei nessas áreas até a minha aposentadoria em 1995, foi o último ano que eu dei aula, né? Dali para diante eu me dediquei exclusivamente ao trabalho do budismo, mas sem perder em vista a dimensão acadêmica. No templo em que eu atuo em São Paulo, aqui perto na Saúde, o Templo Namdeu Honganji, eu criei uma oficina de tradução, especializada em trabalhos de tradução de textos sagrados, né, do japonês para o português. Nós temos uma equipe, né, de jovens tradutores que eu estou treinando para assumirem meu lugar quando eu desaparecer deste mundo, né, e nós já temos editado alguns textos sagrados budistas importantes traduzidos do japonês, né? Basicamente, tem sido essa a minha trajetória. Professor Ricardo, e o senhor é budista desde que idade? Olha, eu comecei a me encantar pelo budismo desde os dias do curso secundário, principalmente por causa da convivência com colegas de origem japonesa, né? Eu, desde menino, praticamente, eu me senti fascinado por coisas do Oriente. Eu gostava muito de ler literatura de viagem, né? As viagens de Marco Polo, os romances de aventuras do Júlio Verne e de um italiano chamado Emilio Salgari, que tinha uma série de romances de aventuras ambientados no Oriente, né? Na Malásia, na China, na Índia, né? E quando eu entrei em contato com filhos de japoneses no curso ginasial, fiquei encantado. Puxa, então os orientais estão aqui, estou com tudo na mão. E me aproximei dos japoneses, felizmente fui sempre muito bem acolhido por eles e comecei a estudar a cultura, a língua, né? De início eu me interessava mais pela parte artística, dança, música folclórica, teatro tradicional, e logo eu percebi, inclusive meus orientadores nessa área me mostraram isso, e para me aprofundar na arte japonesa tradicional, teria que aprender o budismo, porque toda essa arte tradicional japonesa, teatro, música, dança, canto, está muito ligada à tradição budista. E eu entrei por aí. Okay. E alguns grupos teatrais ensaiavam em templos budistas aqui de São Paulo. E eu comecei a ir aos templos, primeiramente, para me dedicar ao teatro e à dança, e com o tempo fui aprofundando os contatos com os monges, assistindo celebrações, e fui me aproximando do budismo. Aí, quando estava no fim do secundário, eu já defini, bem, meu caminho tem que ser estudar história oriental para me aprofundar no budismo. Né? O pós-doc que o senhor fez foi no Japão, é isso? Não, eu fui fazer pesquisas lá, mas depois eu defendi uma tese de livre docência aqui sobre a ética econômica de um pensador budista do século XVII, chamado Suzuki Shousan. Ele escreveu um pequeno tratado sobre a ética dos vários grupos sociais do Japão, os guerreiros, os camponeses, os artesãos e os comerciantes. E eu percebi que ele dava muita ênfase ao trabalho do comerciante, que geralmente era muito desprezado no Oriente. O comerciante era considerado um tipo que não produzia nada, que só lucrava comprando e vendendo, e era desprezado. Mas esse pensador budista, Suzuki Shousan, achava que o comerciante tinha um papel muito grande em promover a livre circulação de mercadorias
Aliás, é interessante que ele usava a palavra diu, liberdade, em termos econômicos. Então, foi um precursor assim, de um certo liberalismo econômico, entre aspas. Né? Ele diz que a missão do comerciante é produzir a livre circulação das mercadorias. E isto faz parte, digamos assim, de uma ascese budista imbricada no mundo profano. Então, eu analisei esse autor com base no pensamento do Max Weber, ou seja, tudo aquilo que o Max Weber escreveu sobre a ética protestante e o espírito do capitalismo, eu procurei aplicar ao budismo japonês. E disso nasceu um livro, né, A Ética Budista e o Espírito Econômico do Japão, que eu publiquei em 2008, comemorando o centenário da imigração japonesa no Brasil. Isso, inclusive, me valeu uma condecoração do governo japonês. Muito bom, muito bom. E atualmente o senhor é monge budista? Exatamente. Não exatamente monge, porque a minha ordem budista, que se chama Verdadeira Escola da Terra Pura, Jodo Shinshu em japonês, é uma escola de budismo laico. Nós somos sacerdotes, mas não somos monges. Somos mais ou menos equivalentes aos padres seculares da Igreja Católica, que são padres, mas são seculares, vivem no mundo, não se encerram em mosteiros para seguir ordens monásticas. Né? Os monges geralmente vivem em mosteiros? Os das ordens monásticas, sim, eles são treinados em mosteiro durante alguns anos, mas depois passam ao status mais livre, né? Atuando como dirigentes de templos e orientando os devotos laicos. Né? Eu estava observando aqui, estava dando uma olhada aqui no currículo que o senhor mandou para mim. Me chamou bastante a atenção aqui as viagens de estudo. O senhor foi para o Japão, Estados Unidos, França, Inglaterra, Espanha, Portugal, Grécia, Índia, Egito, Israel. Percorreu a metade da esfera. E o que o senhor falaria sobre essas viagens? Assim, qual dos países que chamou bastante a atenção do senhor? A Índia. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho da experiência na Índia. Bem, na Índia foi uma experiência muito curta. Na realidade, eu fui à Índia como um dos representantes do budismo brasileiro a um congresso internacional de budismo e culturas nacionais, promovido pelo governo da Índia em 1984. Então, ficamos lá 15 dias, né? Participando do congresso e fazendo também algumas viagens culturais. Né? Foi uma experiência muito rápida e muito dramática, porque foi na época em que a ministra Indira Gandhi foi assassinada. O congresso terminou poucos dias antes do assassinato dela e eu percebia que o país estava em pé de guerra. Havia ninhos de metralhadora instalados nas principais ruas de Nova Delhi. Havia uma tensão muito grande no ar. Então, alertei os meus amigos do Congresso, olha, vamos dar o fora daqui quanto antes sejamos pegos numa situação complicada. E não deu outra, né? Uma semana depois de voltarmos da Índia, ela foi assassinada e os estrangeiros que estavam em Nova Delhi sofreram sérias dificuldades até conseguirem voltar para os seus países. Né? Muito bom. E para alguém que esteja interessado no budismo e que não conhece, quais são os primeiros passos? O que a pessoa precisa fazer para começar a conhecer e a frequentar? Bem, em primeiro lugar, eu devo dizer que não há budismo, mas sim budismos.
O budismo apresenta uma imensa variedade de escolas, de estilos de vida, de tendências, né? Há uns poucos pontos comuns em todas essas linhas, mas o budismo japonês, por exemplo, é bastante diferente do budismo tibetano ou do budismo do Sudeste Asiático, né? A primeira, para quem está habituado ao budismo japonês, conhecer o budismo do Sudeste Asiático ou o budismo tibetano é quase como entrar em contato com outro planeta, né? Eu me especializei exclusivamente em budismo japonês, né? A diferença, então, é bem acentuada? Bastante acentuada, né? Bastante acentuada. Fala um pouquinho sobre isso. O budismo, na sua expansão pelo Oriente, ele experimentou um processo muito interessante de adaptação às culturas locais, né? E a gente vê isso, inclusive, no tocante ao contato com outras religiões. Nós sabemos que as religiões monoteístas abraâmicas, onde elas entravam, demonizavam as religiões anteriores e cuidavam com tudo, né? Agora, no caso do budismo, ocorreu um processo bastante interessante de assimilação das culturas locais. Ou seja, tomando, por exemplo, o caso do Japão, que é o que eu melhor conheço, né? O Japão, antes do budismo, já tinha a sua religião local, um tipo de xamanismo aparentado com o da Ásia do Norte, que no Japão vai receber mais tarde o nome de shintoísmo, né? Agora, quando o budismo chega, ao invés de entrar em conflito com essa religião, ele absorveu-a, ou seja, as divindades locais foram incorporadas ao budismo como divindades protetoras do budismo. E durante a Idade Média, né, do século X, XI em diante, aí ocorreu um processo de elaboração doutrinária pela qual os deuses japoneses eram considerados como emanações das divindades budistas, né, cuja missão era proteger o Japão e o budismo no Japão. Então, esse é um exemplo, né, da perfeita integração entre budismo e culturas locais. O mesmo ocorreu na China, na Coreia, no Vietnã, no Tibete, em outros lugares. Por isso, o budismo adquiriu características bastante diferentes entre si, né, em cada um desses países, dessas áreas culturais onde ele entrou, né? E aqui no Brasil também, o professor Ricardo, houve essa, entre aspas, satanização do budismo por parte das religiões abraâmicas, particularmente do cristianismo? A gente sente que houve um estranhamento, que, principalmente a partir do Estado Novo do Getúlio Vargas, começou a haver uma certa prevenção, estranhamento em relação ao imigrante oriental, e um dos problemas apresentados era esse, né? Mas esses orientais não são cristãos, isso vai prejudicar a integração deles no Brasil, mas não houve problemas muito sérios, não houve problemas muito sérios. O problema maior no Brasil é com as religiões de matriz africana. As religiões orientais são assim vistas com um certo estranhamento, mas não chega ao exagero, né, das formas de preconceito e de agressão que a gente nota em relação às religiões africanas. As religiões de matriz africana, a rejeição e a agressão, o preconceito é muito acentuado por parte do cristianismo, né? Extremamente acentuado, né? Contra as religiões orientais existe também, mas num grau muito mais
brando, muito mais tênue. Ok, muito bom. A primeira vez que eu tive contato com o senhor, professor Ricardo, pelas redes sociais, eu achei muito interessante. O senhor está com quantos anos? 79. 79. E atuante nas redes sociais, eu considero um arquivo vivo, viu, professor? Uma trajetória enorme aí, trabalhando a geração de conhecimento, trabalhando na USP, viajando pelo mundo. Então, assim, eu particularmente considero um arquivo vivo. No momento, o professor está... Eu observei aqui também que o professor atualmente faz parte, é membro da Associação Internacional de Estudos Budistas. Fala um pouquinho sobre essa associação. De estudos shin-budistas, é uma associação que reúne acadêmicos da minha escola budista, a verdadeira escola da Terra Pura, o Jodo Shinshu. E eles fazem congressos em regiões onde existem templos da nossa ordem, principalmente nos Estados Unidos e no estado de Hawaii. Estive várias vezes, 2 vezes no Hawaii, em função de congresso dessa associação. Né? Como é que é o nome? Associação Internacional de Estudos de Budismo Shin. Ok. Em japonês é Jodo Shinshu Kokusai Gakkai. Na cidade de São Paulo tem vários templos ou só um? Nessa nossa escola, nós temos 2 missões principais, com vários templos espalhados pelo interior, nas cidades onde há colonização japonesa. Mas as sedes das missões ficam aqui no bairro da Saúde. A poucos metros aqui do meu apartamento fica o templo Honpa Honganji, que é a sede de uma dessas missões, e a uns 10 minutos daqui de carro está a sede do outro templo, da outra ordem, o Tanihara Higashi Honganji, onde eu atuo. Lá na Liberdade não tem templo? Na Liberdade tem um templo, mas é da escola Zen, ou seja, do budismo meditativo. Né? A nossa ordem é mais devocional, não é meditativa. Né? E os templos se concentraram aqui na região da Saúde. Para quem não sabe a diferença entre meditativo e devocional, explica. Geralmente, o que mais atrai o ocidental são as escolas meditativas, porque os ocidentais gostam de aprofundar essa questão por causa das técnicas de meditação, compreendendo postura física, respiração, concentração mental e coisa. Eu também passei por aí, mas não me fixei muito nisso, porque eu notei que nessas escolas havia pouca preocupação pelo lado social. Eram escolas que davam muito mais ênfase aí à vida contemplativa, a uma reflexão filosófica, a uma grande influência sobre a vida artística, né? Mas eu percebi que a linha devocional, para dizer assim, tinha muito mais ênfase na parte social. Foi a forma de budismo que mais penetrou nas classes populares, né? E inclusive encabeçou ao longo dos séculos vários movimentos de contestação social. Né? No século XVI houve uma série de rebeliões importantíssimas, muito sérias por parte das comunidades da ordem Jodo Shinshu, né? E foi isso que me interessou, mas o aspecto social, né? Então, nós estamos
aderindo a essa ordem, eu estou desenvolvendo um tipo de trabalho que eu chamaria de budismo socialmente engajado, né? Eu vi no canal do senhor falando sobre o budismo engajado. Me chamou a atenção. Exatamente, né? Foi o que me chamou a atenção dessa escola devocional, né? Essa escola devocional teve uma grande penetração nas classes populares, né? E ajudou muito a elevar a autoestima, né? Dessas classes menos favorecidas, camponeses, pescadores, caçadores, que eram geralmente vistos na sociedade japonesa com muito desprezo, com muito preconceito, né? E os líderes da nossa escola, como o mestre Shinran, no século XIII, que foi fundador da nossa ordem, ele pregou principalmente entre essas classes populares, né? Mostrando que, independentemente de condição social, todo ser humano merece ser respeitado, né? Como uma forma de vida e uma forma de vida capaz de atingir, né, a perfeição em matéria espiritual. Que a espiritualidade não é um artigo monopolizado pelas classes dirigentes, pela nobreza, pelos governantes, mas é acessível às populações mais humildes e mais simples, né? E esse mestre desenvolveu todo um trabalho junto a comunidades rurais no Japão, né? E essa acabou se tornando a ordem mais poderosa no Japão. No século XVI, quando os portugueses chegaram ao Japão, essa ordem era um verdadeiro Estado dentro do Estado. Eles haviam tomado províncias inteiras e instalando assim uma espécie de repúblicas populares de monges e camponeses. O chefe supremo da ordem, o monge, o grão-mestre, morava num templo fortificado no que é hoje a cidade de Osaka, que naquela época ainda era uma vila semi-rural, início de urbanização, e eu sinto pela leitura das crônicas dos portugueses, eles tinham medo dessa ordem, eles chamavam o grão-mestre de o bonzo de Osaka, e tinham medo daquele senhor que era ao mesmo tempo um líder religioso, mas um líder feudal, que comandava um exército imenso de devotos, né? E aquilo realmente era um verdadeiro Estado dentro do Estado, né? Ok. Então, esse lado sociopolítico, né, que me interessou mais, né? Eu vou mudar um pouquinho o rumo da prosa agora. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre uma disciplina que o senhor ministrou, não sei se o senhor vai se lembrar lá, tem tantos anos, mas a introdução à história da franco-maçonaria. Como é que era essa questão da história da franco-maçonaria quando se trata de uma instituição que é enclausurada, que cerceia o conhecimento e a própria história? Como é que era trabalhar com essa disciplina na universidade? Pois a maçonaria é um outro caminho que eu segui paralelamente ao budismo, né? Eu me interessei também profundamente pelo estudo da história do esoterismo ocidental, inclusive fazendo comparações entre o esoterismo no Ocidente e no Oriente, né? E cheguei até a maçonaria por um estudioso francês, um pensador francês chamado René Guénon, que escreveu alguns trabalhos interessantes, né, comparando o pensamento maçônico com o pensamento chinês tradicional. E, a partir daí, eu comecei a me aproximar da maçonaria e, em 1987, uma loja maçônica me convidou para falar sobre budismo.
eu fui lá na loja falar sobre budismo e não saí mais. Eles me convidaram para ficar e eu fiquei. Aí, Isso já tem, foi em 1989. 87. 87, Agora, em 30. 89, aconteceu uma coisa interessante. Houve um congresso internacional na USP comemorando os 200 anos da Revolução Francesa. Aí eles colocaram lá um menu de propostas de trabalho lá, então, lá, lojas maçônicas na América Latina e as revoluções latino-americanas. Eu me interessei, fui chamar, fui conversar com os dirigentes lá do Congresso, posso fazer um trabalho aqui sobre o papel das lojas maçônicas na independência latino-americana, mas, claro, não tem ninguém trabalhando com isso, né? E eu apresentei um pequeno trabalho e eu pensava, e o Congresso também pensava, que esse assunto ia passar desapercebido, que não ia interessar ninguém. E foi o dia de apresentação desse trabalho foi bem curioso, porque tinha um grande professor francês que fez uma palestra na parte da tarde, né, das 2 até as 4 da tarde. Depois, houve uma grande professora brasileira que estava trabalhando nos Estados Unidos, foi minha professora, a professora Emília Viotti da Costa, fez uma palestra à noite, né? E eu fiquei como num sanduíche entre as duas, né? E eu pensava, e o Congresso pensava também que não interessava a ninguém. Mentira, o anfiteatro encheu, lotou, não é? Cheio de alunos interessados em história maçônica e praticamente me intimaram a criar um curso optativo de história da maçonaria que eu dei desde 1990 até minha aposentadoria, né? E um curso que interessou bastante, porque é realmente uma lacuna na historiografia. Embora a maçonaria tenha tido uma grande importância na história do Brasil, principalmente a partir do período da independência, né? Praticamente ninguém se dedicou a isso na área acadêmica, ou pelo menos ninguém se dedicava naquele momento. Professor, Hoje já tem professor. no primeiro reinado, José Bonifácio de Andrade e Silva era da maçonaria, Dom Pedro I era da maçonaria, uma boa parte da história do Brasil foi construída pela maçonaria. Exato, né? E no período monárquico, podemos dizer que a maçonaria estava no poder. Sim. Agora, com a implantação da República, a coisa mudou um pouco, né? Hoje, a maçonaria é praticamente um movimento social de classe média. Ninguém mais fala de maçonaria no poder nos dias de hoje, mas ainda conserva aquela aura, né, de fascínio, de mistério. Ainda corre muita teoria da conspiração, tentando ligar a trajetória política do Brasil às supostas maquinações maçônicas, né? Mas hoje a maçonaria é mais um movimento de classe média do que outra coisa. Eu fiz até um trabalho a respeito da trajetória histórica da minha loja, que foi fundada em 1923, né? E eles conservaram nos arquivos as atas até os dias de hoje. Então, eu fiz uma pesquisa lá e eu percebi que a maçonaria, pelo menos aqui em São Paulo, teve uma função social interessante, ou seja, ajudou os imigrantes estrangeiros a se integrarem na sociedade brasileira. Eu encontrei vários casos interessantes, né? Então, tinha um maçom de origem libanesa que estava com problemas, queria mandar vir a família lá do Líbano e pediu apoio à maçonaria. A maçonaria conseguiu facilitar a vinda da família desse maçom para o Brasil.
Professor, desculpe interrompê-lo, a loja maçônica do senhor, ela foi inaugurada em 1923? 1923. Tem registros lá da participação dos escritores que participaram da Semana de Arte Moderna em 1922? Não, porque a minha loja ela foi fundada por maçons de origem italiana. Então, ela teve uma grande atuação nessa questão da assimilação de imigrantes. E tem outro caso curioso, um maçom, filho de italiano, que havia se tornado soldado do que é hoje a polícia militar, chamava Força Pública. Mas ele queria dar baixa, queria sair da Força Pública e voltar à vida civil e não conseguia autorização. Então, ele pediu para a maçonaria interferir junto à Força Pública para facilitar a baixa, né, desse soldado. E ele conseguiu, né? Então, há vários episódios assim que mostram a maçonaria ajudando o imigrante ou o filho de imigrante a se enraizar na sociedade brasileira e a resolver seus problemas aqui com a sociedade brasileira, né? E temos o caso dos maçons italianos, né, que atuaram bastante em São Paulo, inclusive montaram várias agremiações antifascistas, né? Perto da Paulista não tem uma rua, Professor Picarolo. Picarolo foi um maçom italiano radicado aqui em São Paulo que se notabilizou, né, pela resistência antifascista. Na verdade, a colônia italiana aqui em São Paulo estava muito dividida. Havia grupos antifascistas, mas havia também grupos fascistas extremamente poderosos, principalmente os industriais de origem italiana, têm nítida vocação filofascista, digamos assim. Professor, eu consegui pesquisar alguma coisa desse papel da maçonaria em relação à imigração, aos imigrantes, né? Entendi. E houve também uma certa penetração da maçonaria entre imigrantes japoneses. Eu fiquei curioso com relação à migração japonesa, a maçonaria e a migração japonesa. Eu fui convidado para falar sobre budismo numa loja maçônica por um maçom japonês. Praticamente foram os japoneses que me puseram na maçonaria. E foi graças também ao apoio dos maçons japoneses que, em 2008, eu recebi uma condecoração do governo japonês pela publicação lá do meu livro sobre ética budista e espírito econômico do Japão. Né? Professor, o senhor nasceu em que ano? 1941. 41. Ou seja, o ano fatídico do bombardeio do Pearl Harbor e da entrada do Japão na guerra, né? Uhum. Professor, e o senhor entrou fez um comentário no canal Linha de Divisa, quando o entrevistado citou o Goethe, né? O senhor falou sobre o misticismo na obra do Goethe. Eu pronuncio Goethe, não sei nem se é a forma correta, cada um pronuncia de um jeito. Goethe é a forma francesa de pronunciar. A Alemanha é Goethe, né? Goethe. Mas os japoneses, talvez por influência francesa, também pronunciam Goethe. Né? Goethe. Então, qual foi o comentário que o senhor fez em relação ao misticismo do Goethe? Foi o seguinte. Houve um pensador budista japonês, meados do século XX, Maeda Shuichi, que ele estudou filosofia ocidental na Universidade de Kyoto, né? E a obra dele é assim, uma espécie de ponte entre o Oriente e o Ocidente, né? Então, ele descobriu que havia uma série de afinidades entre o pensamento do Goethe e algumas tendências do budismo, né?
E nas obras completas dele, que eu ganhei quando estive no Japão, há um curso completo sobre o Fausto, lido a partir da ótica budista. Olha, que interessante. Extremamente interessante, né? Um verdadeiro exemplo de diálogo espiritual Oriente e Ocidente. E o Goethe teve esse lado também. Não apareceu naquela entrevista que você fez, mas o Goethe tem um livro chamado Divã Oriente e Ocidente, que é um livro de poesias que o Goethe compôs, poesias de tema oriental. E lá ele desenvolve várias reflexões sobre a importância da literatura oriental, sobre o lugar que a literatura oriental merece ter na literatura mundial, né? Ele foi muito ligado à poesia persa, ele escreveu vários poemas imitando poetas da Pérsia medieval, como Hafiz, como Omar Khayyam, né? E eu tenho a impressão até que esse livro, Divã Oriente e Ocidente, está para ser publicado aqui no Brasil, né? Então, o próprio Goethe ele teve essa aproximação com o Oriente. E ele foi um dos primeiros a se interessar por teatro indiano. Na época em que Goethe se interessou por essas coisas, no começo do século XIX, tinha saído a tradução inglesa de uma peça clássica da Índia, Shakuntala, reconhecida. É um melodrama lá de amor de uma princesa que perde a memória, se perde na floresta, depois recupera a memória. E o Goethe se encantou por isso, disse que era um dos textos teatrais mais lindos que jamais havia sido composto no mundo, né? Que todo mundo devia conhecer a Shakuntala. Então, Goethe teve esse fascínio pelo Oriente também, né? Professor Ricardo, a gente está caminhando para o final, porque os vídeos têm uma limitação de tempo, e eu queria perguntar para o senhor se o senhor escreveu alguns livros ao longo de todo esse tempo aí, enquanto acadêmico, enquanto pesquisador. Bem, eu publiquei a tese de doutorado, né, Considerações sobre o culto de Amida no Japão medieval. Eu pretendi mostrar ali que o budismo japonês tinha uma visão da história, defendia uma visão da história, e essa visão da história estava profundamente enraizada na trajetória sociocultural da época. Né? Ok. Isso, e depois teve esse segundo trabalho importante, que foi a ética budista e o espírito econômico do Japão, que é uma visão weberiana, né, procurando associar o grande sucesso econômico do Japão a uma raiz, né, do pensamento ético budista do século XVII. Né? E, fora isso, eu traduzi e comentei, editei vários textos sagrados. Né? É o tipo de trabalho que eu me dedico mais hoje no tempo. Né? Professor, Comentar textos sagrados. Se alguém tiver interessado em comprar ou adquirir ou estudar esses livros, esse material que o senhor criou, o senhor publicou, qual você tem a possibilidade ou eles estão esgotados? Como é que está isso? Nós temos um site lá do nosso templo, que é o amida.org. Alguns textos meus estão lá no site, né? E no templo também estão à venda algumas publicações minhas, só que agora com essa pandemia está tudo fechado. Depois, se o senhor puder mandar para mim o site, eu vou colocar na legenda aqui, tá bom? Isso. Tá depois bom. eu mando, depois eu procuro direitinho, porque eu tenho uma certa dificuldade para memorizar essas coisas de internet. Isso eu deixo mais para
meus colaboradores mais jovens, né? Tá Eu certo. ainda sou da era pré-informática. Tudo Eu só bem. vi um computador na minha vida depois de aposentado. Na USP eu nunca tinha visto nada de Mas, informática. mas é assim mesmo, é assim mesmo. Olha, eu queria agradecer muito pela sua disponibilidade. Quando eu mandei o convite, o senhor prontamente se colocou à disposição. Eu fiquei muito grato. Eu não queria perder a oportunidade de bater um papo, de prosear com o senhor, professor Ricardo. Então, muito obrigado, um Eu abração. fico muito grato por essa grande honra aí, né, de falar no seu canal, de poder atingir, através do seu canal, um público mais amplo, né, do que aquele que eu normalmente consigo atingir. Né? Muito obrigado. Tá joia. Um abração, viu? Um abraço, tudo de bom.